Havendo número regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Adriano de Brito, primeiro secretário, a gentileza de proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 9ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 18ª legislatura da Câmara Municipal de São José. Presidente Orvino Coelho Ávila, primeiro secretário Adriano de Brito. Ao segundo dia do mês de março do ano de 2016, às 19 horas, na sede do Poder Legislativo, reuniram-se os vereadores da Câmara Municipal de São José, sob a presidência do titular e tendo como primeiro secretário o vereador Adriano de Brito, do PR. Atendo-se ao livro de registro, foi constatado o quórum de instalação para a abertura da presente sessão. O senhor presidente abriu a presente sessão e o primeiro secretário efetuou a leitura da ata da 8ª sessão ordinária. Fim da leitura, o senhor presidente colocou a ata em discussão. O vereador Francisco Bento Silvi, do PT, solicitou à presidência o uso da palavra. Salientou que o projeto no qual se referia, quem é vereador não pode ser secretário municipal. Em discussão, a ata, o vereador Adriano de Brito, do PR, solicitou que se constasse sua falha do vereador Cloni Capistrano, do PMDB, sob o requerimento número 03 de 2016. Constar, vereador Adriano de Brito, PR. Vereadora Mauri, sua preocupação é bastante prudente em querer saber se vai haver investimento e de quanto investimento nesta exposição. Plínio Verani sempre sonhou uma exposição ao ar livre, como esta que está acontecendo no município. Gostaria de respirar o mesmo ar da cultura, mas se estiver saindo dinheiro da Fundação de Cultura, temos que pensar. Vamos dar a prioridade ao Teatro do Fumelo e sou favorável à sua propositura. Constar, vereador Cloni, PMDB, o vereador Adriano de Brito já externou nosso sentimento no qual diz respeito à atividade cultural da cidade, sabendo que este evento é de grande magnitude, prestigiando artistas internacionais, escultores nacionais, mas segundo o projeto apresentado pelo líder do governo, o valor é de R$ 296.250, o que é um valor considerável. Estão dizendo, a Fundação, que não há dinheiro para reformar o teatro, mas teve dinheiro para comprar o casarão, que vai custar mais de 3 milhões a sua reforma. Terminou sua fala dizendo ser favorável à proposição. Seguindo o regimento, o vereador Geraldo Schwenk, do PT, solicitou ao presidente a retirada do projeto de lei número 023 de 2016 de sua autoria. O senhor presidente, Orvino Coelho de Ávila, recorreu ao segundo secretário para verificar a existência de edis inscritos para o uso da palavra no expediente, sendo informado da existência do nome dos vereadores Francisco Bento da Costa Silvia, Adriano de Brito, Sanderson Mercedes Jesus, Amorim Valdemar da Silva, Cloni Capistrano. Na tribuna, o vereador Francisco Silvia, do PT, nos fala a respeito do assunto da greve no governo Adeliana, mas é necessário, pois as atitudes arbitrárias e o não cumprimento do acordo de 2015 com a categoria desencadeou mais uma greve. Como sempre, a população paga o pato, graças à prefeita que não elabora um plano de ação a ser implementado visando diminuir os gastos e atender às a reivindicação dos servidores. A greve de 2005 durou um mês e foi desgastante aos servidores e massacrando a população. Ambos foram prejudicados. Critico aqui a prefeita por ter colocado guardas municipais para cobrir a entrada para coibir a entrada dos servidores em greve na prefeitura. Na tribuna, o vereador Adriano de Brito, do PR, falou que esteve na Assembleia do Sintran, juntamente com alguns vereadores, e que está na oportunidade do uso da palavra na Assembleia, parabenizou o Sintran pelas discussões maduras e organizadas. Disse que ficou surpreso com a declaração da prefeita na CBN, onde a mesma é contrária à paralisação e que o servidor não tinha motivos para entrar em greve. Criticou a prefeita por ter mandado o projeto na véspera da Assembleia dos Servidores, o mesmo projeto que já tinha tramitado, discutido, feito emendas e aprovado. Acabou sua fala dizendo que o Executivo mentiu quando assinou o acordo de 2015 e não cumpriu. Na tribuna, o vereador Sanderson Mercedes Jesus, do PMDB, declarou sua insatisfação com o Executivo Municipal sobre o fechamento do posto de saúde do bairro Areias. Em dezembro, o posto foi fechado com a promessa feita pela prefeita a este vereador e outras 10 pessoas que estavam presentes e que no mês de fevereiro iriam reabrir. Mas estamos no mês de março e continua fechado.
Conclusão, o governo mentiu. Não mais de 40 mil pessoas que eram atendidas, são mais de 40 mil pessoas que eram atendidas no posto de Areias. É uma vergonha nossos munícipes serem atendidos em Biguaçu. Governo mentiroso e é o que tem para falar nessa noite. Criticou a falta de fraldas, medicamentos e outros itens. Continuou sua fala dizendo que o governo está equivocado por não abrir o posto de saúde de Areias. Disse que está há 3 anos esperando pela abertura da creche no Cristo Rei. Estou muito chateado com tudo isso que está acontecendo com nossos munícipes e alertou ao executivo sobre o matagal que está tomando conta do lado da creche Vista Alegre. Na tribuna, o vereador Amauri do PMDB. Vereador Amauri do PMDB começou sua fala dizendo que a prefeita não tem mais saída em relação aos servidores municipais. Não adianta a prefeita ir à justiça dizendo que a greve é ilegal, pois tem documentos suficientes para a prova de que a prefeita não cumpriu com o acordo de 2015 com os servidores. Sugiro que a prefeita corte os cargos comissionados e atenda os servidores, pois essa luta ela já perdeu para os servidores. Criticou por não ter sido oficializado e nem convidado para audiência pública, relatou que a audiência foi pela manhã, mas só ler um ofício pela noite após a realização da mesma. Em a parte, o vereador Adriano de Brito comunicou ao vereador Wallace está mandando um requerimento a esta Casa Legislativa sobre Bolsa Atleta. Na continuidade de sua fala, o vereador Amauri disse que a rua do cemitério da Coluna Santana está lastimável. Estou sugerindo a pavimentação da mesma, pois a comunidade merece. Na tribuna, o vereador Cloni do PMDB cumprimenta o presidente, vereadores públicos presentes e internautas e diz estar muito triste ao ver a autoestima do munícipe tão baixa e é muito triste ver o governo se engalfinhando. Hoje somos a 5ª economia do Estado e estamos passando por esta vergonha. Posto de saúde de Areias, de Zanelato, está fechado. A mesma coisa acontece com as creches destes bairros. Nos postos de saúde falta manutenção no ar-condicionado, remédios, etc. Manifestou sua indignação com falta de vagas na creche e criticou a prefeita pela entrevista na CBN. Ela deveria ir desarmada e sem tom de revanche. Terminou sua fala dizendo que sempre vai estar do lado da sociedade das pessoas mais humildes. Fim do expediente, o senhor presidente iniciou a ordem do dia. E não havendo mais matéria deliberal, o senhor presidente Ovino Coelho de Ávila recorreu ao segundo secretário que verificasse a inscrição de Clonis para o uso da palavra na explicação pessoal, onde foi constatado o nome do vereador Cloni. Na tribuna, o vereador começou sua fala dizendo que, independentemente de quem ocupe o cargo de prefeito, o mesmo tem que ter humildade para poder dialogar, pois a gente vê as coisas não acontecendo e isso entristece muito a gente. Comunica o líder do governo que foi encaminhado o mesmo projeto a esta Casa, projeto pelo qual já discutimos. Nosso município gasta muito e gasta mal. Estamos com maioria do secretariado de fora da cidade. O dinheiro gasto na feira de artes poderia ser investido em nossos artesãos. Em nossos artesãos. Nosso município tem 750 cargos comissionados e se reduzirmos para 400, iriam dar uma economia de 91 milhões por mandato. Este recurso poderia ser empregado nos servidores. Solicita a prefeita que abra o seu coração, reflita e que venha conversar desarmada para que possamos ajudar a cidade. A senhora, quando assumiu, tinha um ideal, mas o abandonou, se distanciou, não cumpriu com a palavra. Terminou rogando que a prefeita converse com os servidores para acabar com a greve. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou em nome de Deus a presente sessão, convocando a todos os vereadores para a próxima se realizar no dia 7 de março de 2016, em horário regimental. São José, 2 de março de 2016, Ovino Coelho de Ávila, presidente, Neri Amaral, vice-presidente, Adriano de Brito, primeiro secretário, Geraldo Schwenk, segundo secretário. Senhor presidente. Está em discussão a ata. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Adriano de Brito. Só uma correção, é que o vereador Amauri, ele não pertence mais ao PMDB, e sim ao PTB. Solicito ainda ao senhor primeiro secretário a gentileza de proceder à leitura das matérias constantes na pauta da sessão de hoje. Eu vou ler a matéria aqui do dia.
Reunião ordinária do dia 7 de março de 2016, segunda-feira, correspondências recebidas. Memorando da presidente da Comissão de Finanças ao presidente desta Casa, informando a reunião referendo à comissão serão realizadas todas as quartas-feiras às 18 horas na sala das reuniões desta Casa Legislativa, separada das outras comissões. Memorando 08/2016 da presidente da Comissão de Educação e Defesa do Consumidor e Defesa da Pessoa com Deficiência ao presidente desta Casa, informando que as reuniões das referidas comissões ocorrerão sempre às segundas-feiras às 18 horas na sala das reuniões desta Casa Legislativa, separada das outras comissões. Ofício circular número 006/2016 do prefeito municipal de Canelinha, ao presidente desta Casa, convidando para participar da próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Associação dos Municípios da Região da Grande Florianópolis, que será realizada nas 9 horas do dia 11 de março de 2016, na sede da Grande Polis, conforme a agenda em anexo. Memorando do presidente da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente, ao presidente desta Casa, informando as reuniões referidas às comissões serão realizadas todas as quartas, às 17 horas, na sala de reuniões nesta Casa Legislativa, separada das outras comissões. Matéria do Legislativo, projeto de lei ordinário número 26/2016, de autoria do vereador Geraldo Schwenk, que dispõe sobre a disponibilização de brinquedos adaptados ao uso de crianças com deficiências em parques e áreas de lazer infantil, público e privado, e da outras providências no município de São José. Requerimentos, número 12 de 2016, do vereador Wallace Evani de Souza, com fundamento no artigo 156 do Regimento Interno da Câmara Municipal, requer a Vossa Excelência o envio do expediente à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que encaminhe a esta Casa Legislativa as seguintes informações: relação de todos os atletas agraciados com o programa Bolsa Escolas nos anos de 2014 e 2015 no município de São José, amparados pela Lei 5.331 de 2013, que institui o programa do Bolsa Atleta no município de São José, na forma que segue: 1. Nome do atleta e sua respectiva modalidade esportiva. 2. Plano anual exigido pelo artigo 4º, inciso 4º, com a assinatura do profissional de educação física responsável por cada um dos atletas. 3. Total de recursos que cada atleta recebe através do programa Bolsa Atleta no município de São José. 4. Classificação de cada atleta na última participação esportiva e suas respectivas modalidades. 5. Documento que comprove a orientação técnica de um profissional de educação física devidamente registrado no Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina, com a sua respectiva matrícula junto ao CREF-SC, de cada atleta agraciado pelo programa Bolsa Atlética, conforme exigência do artigo 4º, inciso 8º da Lei 5331 de 2013. Requerimento número 13 de 2016, do vereador Amauri, com fundamento no artigo 156, combinando com o artigo 234 do Regimento Interno desta Casa, requer a Vossa Excelência o envio do expediente à Secretaria de Segurança, Defesa Social e Trânsito e ao comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar de São José, solicitando informações sobre a execução dos serviços de guincho e guarda de veículos apreendidos no município de São José, que segue: A. Qual empresa executa o serviço de guincho e guarda dos veículos apreendidos no município? B. A contratação desse serviço foi realizada por processo licitatório? Caso sim, encaminhar a cópia do contrato firmado com a empresa executora dos respectivos serviços. C. Os guinchos utilizados para transporte dos veículos apreendidos são de propriedade da empresa contratada ou terceirizadas. Caso os veículos sejam de propriedade de empresas contratadas pela municipalidade, encaminhar cópia do registro de licenciamento e comprovantes de pagamento de IPVA. Caso os guinchos sejam terceirizados, encaminhar cópia do contrato firmado entre a empresa contratada e os executores do serviço em tela, bem como identificação de todos os veículos utilizados. D. Quais os valores cobrados pelos serviços de guincho e estadia de veículos? E. A cobrança pelos serviços de guincho por veículo ou translado. F. Já há diferenças entre os valores cobrados pelos translados de veículos de passeio, motos, vans e caminhões? Caso sim, informar os respectivos valores. G. Informar quantitativo de veículos recolhidos no município de São José nos anos de 2013, 2014 e 2015. H. Informar o valor arrecadado pelo serviço de guincho no ano de 2013, 2014 e 2015. I. Informar o valor arrecadado referente à estadia dos veículos no pátio da empresa nos anos 2013, 2014 e 2015. Dos valores cobrados e arrecadados pelas empresas, qual percentual é repassado ao município? L. Em caso de acidente de trânsito em que o proprietário do veículo não possa remover o veículo do local, a empresa realiza a remoção? Caso sim, qual o valor cobrado? M. Caso haja transferência de valor do município por parte da empresa prestadora desse serviço, informar em quais áreas esses valores são aplicados pela municipalidade. Indicações do vereador Michel ao secretário da Infraestrutura: solicita manutenção e reparo da lajota ao longo da rua Hamilton Ferreira e no bairro Areias. Solicita ainda a limpeza do mato na servidão Agemiro João Dias e seu entorno no bairro Areias. Ao mesmo secretário, solicita conserto do buraco na rua do Iano. Solicita ainda serviço de limpeza e capina no bairro Jardim, cidade de Florianópolis, e também em todo o bairro da Bela Vista.
manutenção de toda a extensão da rua Eugênio Portela em Barreiros. Indicação do vereador Neri ao secretário municipal de infraestrutura, solicita necessárias providências no sentido de mandar executar o reparo da camada asfáltica com buraco existente na rua Edmundo Tacílio, no bairro Serraria. Indicações do vereador Wallace ao secretário da infraestrutura, reivindicando providências quanto ao reparo no buraco na rua Bertolino João Sagaz, na Serraria. Ao mesmo secretário, regulariza a regularização das lajotas na mesma rua. Ao mesmo secretário, solicita reparo na regulamentação das lajotas na rua Delfino José de Souza Filho, na Serraria. Solicita ainda reparo no buraco no asfalto da rua Isidoro João de Souza Filho, na Serraria. Ao mesmo secretário, reivindica providências quanto à regulamentação e nivelamento da rua Maria das Dores Alexandre Tavares, na Serraria. Ainda secretário da Infraestrutura, ele solicita o reparo de um buraco no asfalto da rua Vilmar Salles, na Serraria. Secretário da Infraestrutura, ele solicita providências quanto ao reparo de um buraco na rua Alaésio e Delfonso Rosa, na Serraria. Indicações do vereador Chico Silvi. A Fundação do Meio Ambiente, ele solicita a retirada de uma árvore localizada na rua São Benedito, no bairro Serraria. Ao secretário da Infraestrutura, solicita o serviço de tapa-buraco na rua Valfrides Martins, no bairro Floresta. Ao secretário de Projetos Especiais, para que o mesmo providencie a colocação de iluminação na extensão da rua Noel Rosa, atrás das lojas Dominique, no bairro Roçado. A secretária de Segurança providencia a câmara de segurança na rua Noel Rosa, no bairro Roçado. Indicações do vereador Sanderson, secretário de Infraestrutura, reparo na pavimentação das ruas João Sandim, no bairro Ipiranga, João José de Souza, em Barreiros, limpeza nas ruas do loteamento Santa Felicidade, em Forquilhas. Solicita ainda a secretária de Segurança a instalação de abrigo de passageiros na rua João José Martins, no bairro de Barreiros. Ao superintendente da Fundação Municipal de Esporte, ele solicita reparos na iluminação e limpeza no ginásio de esporte no bairro de Campinas. Ao secretário municipal da Infraestrutura, solicita a pavimentação da rua Caetano Costa, no bairro Areias. Ao secretário de Segurança, solicita a implantação de uma lombada na rua Santa Clara, no bairro Areias. Indicações do vereador Orvino, ao secretário da Saúde, solicitando que seja tomada providências quanto à proliferação de caramujos na creche Regina Bastos, na rua José Rafael Freitas de Melo, no loteamento Dona Clara. Ao secretário da Infraestrutura, ele solicita que seja tomada providências quanto à proliferação A infraestrutura solicita que seja tomada providência em realinhamento de lajotas na rua Salésio Delfonso, em frente à creche Maria dos Santos, no loteamento Araucária. Ao secretário da Infraestrutura, ele solicita que seja feita a restauração de buraco no asfalto na rua Francisco Inácio do Nascimento, em Forquilhas. Ao mesmo secretário, solicita que seja providenciado o realinhamento de lajotas na rua João Grumiché, no Roçado. Ainda a infraestrutura que seja providenciada a desobstrução de galeria que passa por baixo do prédio e faz ligação com a rua Antenor Valentim da Silva, no bairro Ipiranga. Ao mesmo secretário, solicita que seja providenciado o conserto de vazamento da rede de esgoto na rua Assis Brasil, na Ponta de Baixo. A Secretaria de Segurança solicita que providenciem a colocação de placa de proibido estacionar ao lado da creche Maria Arlinda dos Santos, no bairro Araucária, no loteamento Araucária, na Serraria. A Secretaria de Infraestrutura solicita que seja feita a restauração de um buraco no asfalto da rua Mário César dos Santos e rua São Francisco, em Areias. Ao secretário de Infraestrutura solicita que seja providenciado o reparo na lajota e na rede pluvial da rua Armando Martins Schoenberger, no Seniro Martins. Ao secretário da Infraestrutura solicita que providencie a restauração de asfalto em frente ao Corpo de Bombeiros, próximo ao ponto de ônibus, na Praia Comprida, na rua Dr. Constâncio Krumel. Indicações da vereadora Sandra ao secretário da Infraestrutura para que providencie serviço de manutenção asfáltica na rua Imbituba, na Bela Vista, reperfilamento de lajota na rua Canelinha, na Bela Vista, também na rua Daniela, no mesmo bairro, na rua Criciúma, na rua Gravatal, na rua Guaramirim, todos na Bela Vista. Ainda reperfilamento de lajotas na rua Antônio Ferreira, no Centro Histórico, limpeza e capina da rua Belém, na Bela Vista, limpeza e capina da rua Benta Áquido Vieira, na Bela Vista. Ao mesmo secretário, serviço de limpeza e capina na rua Brusque, no bairro Bela Vista.
Secretário da Infraestrutura, ele providencia o serviço de limpeza e capina na rua Canelinha, na rua Catanduvas, na rua Concórdia, na rua Lagoa da Conceição e na rua Criciúma, todas no bairro Bela Vista. Matérias da ordem do dia em discussão única. Requerimento número 4 de 2016, do vereador Wallace Avani de Souza, com fundamento no artigo 156 do Regimento Interno desta Casa, requer a Vossa Excelência o envio do expediente à Excelentíssima Prefeita para que encaminhe a esta Casa Legislativa a cópia da prestação de contas integral dos convênios número 81 e 82 da Prefeitura Municipal, Secretaria de Assistente Social e Fundo Municipal de Assistente Social 2014, seus respectivos aditivos firmados com a instituição filantrópica Casa de Caritas, para atender respectivamente ao serviço de acolhimento institucional das crianças, adolescentes e jovens de ambos os sexos com deficiência no serviço de acolhimento e serviço de acolhimento institucional de crianças, adolescentes e jovens de ambos os sexos, na forma estipuladas nas cláusulas específicas dos referidos convênios, cópia dos repasses dos recursos financeiros realizados em instituição conforme cronograma de desembolso, informar que foi o responsável pelo acompanhamento e fiscalização do objeto pactuado e enviar cópias dos relatórios circunstanciados emitidos por estes profissionais, encaminhar cópia das planilhas de frequência mensal de relatório de atividades durante toda a vigência do convênio, cópia da notificação encaminhada a instituições referente ao possível impropriedade e irregularidade, desvio de finalidade na aplicação de recursos e ou descumprimento de qualquer cláusula do convênio, se houver, indicar qual ao profissional técnico competente que acompanhou a devolução formal dos imóveis em entrega das chaves ao proprietário e que esteve presente quando a transferência dessas crianças para a nova sede da instituição que as acolheu. O Núcleo de Recuperação e Reabilitação de Vidas, além de informar todos os pertences pessoais das crianças, bem como tudo que foi adquirido pelo antigo convênio que estava estocado na casa, como alimentos e suprimentos, foi transferido ao núcleo, se houver inventário físico deste material, bem como dos bens materiais que constavam na casa e lá ficavam, e em caso positivo, que os apresente através de prova documental. Requerimento número 11 de 2016, do vereador Sanderson Messi de Jesus, com fulcro no artigo 234, parágrafo 1º do Regimento Interno desta Casa, conjugado com o artigo 32, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município, ouvido o plenário, sejam solicitadas informações à Excelentíssima Prefeita Adeliana Dal Ponte, Prefeita Municipal, no sentido de esclarecer a esta Casa quais as providências que estão sendo tomadas pelo Poder Executivo à população do município de São José para a eliminação dos focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue, zika e chikungunya. Admissibilidade da emenda número 1 do projeto de lei ordinário número 18 de 2016, de autoria da vereadora Sandra Pereira Alves Martins, que dispõe sobre a instalação de telhado verde nos locais que especifique e da outras providências do município de São José. Senhor presidente. Está livre a palavra no expediente. Eu consulto o senhor vice-presidente se existem vereadores inscritos para fala no expediente. Sim, senhor presidente. Vereador Chico Silvi, vereador Adriano de Brito, vereador Sanderson Messi de Jesus e vereador Neri Amaral. Com a palavra, pelo tempo regimental, o vereador Chico Silvi. Presidente Ovino de Ávila Coelho e todo o seu colegiado aí, e meus amigos vereadores, parceiros aí na tribuna, e todos os professores, servidores públicos, a qual ajuda a engrandecer esse município, né? Não só com a sua ação, mas também com os seus valores econômicos que gastam a sua economia nesse município, no caso. E, infelizmente, é triste dizer que os prefeitos ou os candidatos, né? É claro, então eu sou um pouco mais livre para falar, mais aberto para falar, né, nessas coisas. Talvez um pouquinho de provocação, na realidade, que propõe, e depois fala, que o outro deixou dívida, né, e nunca tento honrar, né, aquilo que promete com o servidor público, né. Então isso é meio triste no caso. Mas eu queria ainda falar aqui, né, e parabenizar todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado amanhã, dia 8 de março. No entanto, espero que a gratidão e o reconhecimento de seu valor sejam diários. No ano passado, obtivemos uma valiosa conquista, que foi a criação do CONDIM, Conselho dos Méritos, dos Direitos da Mulher, no nosso município. Aproveito para convidar todas as mulheres jovefenses
para participar da caminhada em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, saindo amanhã, às 13 horas, da frente da Delegacia das Mulheres do Cobrasol, ao lado da Caixa Econômica Federal, indo em direção à Avenida Central, onde teremos falas que têm por objetivo dar visibilidade ao importante papel da mulher na luta pelos seus direitos. Embora eu sei que os professores, nesse desgaste todo aí, nessa ansiedade de busca da sua melhor posição e condição de vida no nosso município, sofrem essas consequências, no caso, né? Eu fico assim um pouco indignado com certo tipo de empresariado do nosso município, sabe? Eu sou um pequeno empreendedor, empresário, mas também sei que eu devo ser útil, porque eu sou útil, porque essa nossa geração de professor, de servidor público municipal, ou da guarda da saúde, né, ajudam a comprar seus valores e usar os seus carros nas oficinas. Talvez pode ser um interesse meu também, mas é uma questão coletiva, né? E sei que os professores gastam nas oficinas, e as oficinas gastam na minha empresa, sucessivamente no caso. É assim que a economia reage no caso. Porém, eu já falei algumas vezes do CDL, da Enflo aqui, que nunca são solidários a coisa nenhuma no caso, né? Falam que defendem os interesses do pequeno empreendedor, mas consequentemente deveriam eles estar presentes na vida do servidor público também no caso, né? Embora tenha servidor também covardezinho, safado, vamos supor, que não se apresenta na disputa no caso, que é a questão, vamos supor, da guarda municipal que às vezes se esconde, né? Da saúde também que se esconde no caso, né? E de vários professores, servidor público, vamos supor, que não estão na luta. Isso é chato, mas eu tenho que falar a verdade no caso, na cara, para ver se eles conseguem solidarizar-se, vamos supor, a verdade, né? Da economia do nosso município, e animar, né? É assim que a economia se enriquece no nosso município, né? É o nosso servidor público, no caso, né? Muito embora haja muito servidor público, já falei esse assunto, no caso, isso me deixa um pouco amargo e triste, embora eu seja um pouco empobrecido de subsídio para poder falar para vocês, né? Mas quero estar com vocês na luta, e boa sorte a nossa, e precisamos realmente chamar a atenção da nossa prefeita e através do nosso líder maior, da nossa líder maior, para poder dialogar mais de perto, né? Para saber o ponto no caso, né? Acho que temos uma hegemonia um pouco mais forte e compreensiva dos vereadores ao lado de vocês, ao nosso lado e junto, no caso. E boa sorte a nós todos, tá? Obrigado, boa noite. No teatro lá. Com a palavra, pelo tempo regimental, o vereador Adriano de Brito. Senhor presidente, mesa diretora, senhoras vereadoras, público presente na noite de hoje, servidores da Prefeitura Municipal, meu muito boa noite. Senhor presidente, no dia de hoje, o Sintran realizou mais uma assembleia da categoria, hoje, dia 7 de março, vereador Geraldo, para avaliar o movimento de greve que se estende desde o dia 2 até a data de hoje, para avaliar o movimento e tirar alguns encaminhamentos. A Assembleia deliberou pela continuidade da greve, haja vista o não cumprimento por parte do Poder Executivo das propostas apresentadas em 2015. A categoria deliberou pela continuidade da greve, haja vista a falta de diálogo entre o Poder Executivo e o sindicato e os servidores para discutirmos a database de 2016. Esse mesmo governo que se apresenta como um governo apto a discutir, esse mesmo governo que se apresenta como um governo democrático, pede para que a categoria abandone a greve, que estagnando o movimento, ele abrirá as portas para a negociação. Como acreditar nisso? Se nós voltarmos no tempo, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nós vamos ver que em abril de 2015, o servidor estava mobilizado e em greve naquela ocasião.
E numa mesa de discussão, a prefeita colocou o seu nome em um documento, assinando um documento, respaldado por vereadores, que também estão aqui nesta noite, garantindo o cumprimento de uma pauta reivindicatória apresentada pelo sindicato. E esse documento foi levado para apreciação na Assembleia, e os servidores entenderam que não, olha, não é assim que a gente quer. Esse projeto não está de acordo com a nossa solicitação. Vamos manter a greve. E o sindicato se dirigiu mais uma vez à prefeita, que reelaborou aquele documento e reapresentou a categoria, e aí, satisfazendo as necessidades e a solicitação, a categoria resolveu sair da greve, acreditando na prefeita naquele momento, dando um voto de confiança de que ela cumpriria com o acordo ali estabelecido. E, para nossa surpresa, o tempo passou e os projetos não chegaram a esta casa. Ao findar de 2015, os projetos apareceram da mesma forma que haviam sido rejeitados anteriormente numa assembleia lá em abril de 2015. E aí veio para esta casa, amplamente discutimos aqui, ouvimos o sindicato, ouvimos o clamor dos servidores, apresentamos as emendas, aprovamos as emendas e, repito, no apagar das luzes, ela retira o projeto desta casa. E reapresenta esses projetos agora em 2016, com as mesmas alterações anteriores às emendas apresentadas. E agora ela vem pedir para que a gente acredite nela e saia de greve para negociar. Como assim, vereador Túlio, o senhor que é servidor efetivo? Esse filme nós já vimos, não tem como acreditar. Não tem mais como dar um voto de confiança nesse governo. Eles não entendem, infelizmente, eles não entendem outra linguagem senão a da manifestação, a da tomada de ruas, a chamada de atenção da sociedade pelo que está acontecendo. Não tem outra linguagem. O sindicato hoje se faz presente através de um ofício, senhor presidente, encaminhado a todos os vereadores, onde eles pedem que esta casa possa interferir junto ao Poder Executivo para, assim, retomar a discussão dos projetos enviados, e já vou dizer de antemão e convidar aos vereadores aqui presentes que irei mais uma vez apresentar as emendas retirando o limite prudencial atrelado a todo o avanço que o sindicato conquistou no último movimento, e convido a todos os outros vereadores aqui presentes para assinarem comigo tais emendas. E aí o sindicato vem pedir para que esta casa possa fazer uma intervenção para que a prefeita, para que o Poder Executivo tome essas iniciativas, e também pede, através desse documento, que sejam abertas as negociações da database de 2016. E aí tem mais um detalhe bastante interessante. No mesmo momento em que a prefeita fala, parem com o movimento que eu irei atendê-los, sendo sabedora que na segunda-feira, no dia de hoje, teria uma assembleia para a avaliação da continuidade do movimento ou não, na sexta-feira passada ela ajuiza uma ação pedindo o fim, judicialização do movimento, pedindo o fim do movimento por se tratar de um movimento ilegal. Como confiar numa pessoa que diz, olha, se vocês pararem segunda-feira com o movimento, eu atendo vocês. Mas na sexta ela vai lá e ajuiza uma ação pedindo o fim do movimento judicialmente, gente. Que linguagem é essa? Como que nós vamos ter uma conversa franca e sincera se a gente não pode confiar no governo que ora se apresenta? Então a gente pede a força de todos os vereadores, da líder do governo, da bancada do PSD desta casa, do grupo que ainda permanece apoiando a prefeita, para que juntos a gente possa estar sentando com o sindicato, sentando com o Poder Executivo, para que os encaminhamentos possam ser tomados, para que as reivindicações possam ser atendidas. Para nossa surpresa ainda, os dois projetos que entraram na casa, discutindo a carreira do magistério, trazendo a discussão a incorporação da regência de classe e o percentual da especialização para ser incorporado ao salário do servidor,
esses 2 projetos eles entraram na casa e vieram incompletos. E ainda teve que sair um documento desta casa pedindo para que a prefeitura envie o impacto financeiro e a declaração do ordenador primário para que ele pudesse seguir o seu rito normal. Mesmo mandando atrelado ao limite prudencial, os projetos ainda chegam às nossas mãos com inconsistência, faltando documentos. Aí não dá para acreditar. Repito que a única linguagem que esse governo entende é essa, da manifestação, da presença nas ruas, da conversa com a comunidade, dizendo o que está acontecendo no município de São José. E quero dizer mais, o servidor, ele só usa o instrumento de greve porque é o último recurso. Todas as tentativas de conversas foram tomadas no ano passado, vereador. Passamos o ano de 2015 solicitando, aqui desta tribuna, por várias vezes eu falei, o ano letivo corre o risco de não iniciar em São José, e se iniciar ele vai ser interrompido, porque a prefeita não cumpriu com o acordo com o sindicato. E aí o servidor que fica lá ouvindo o pai, ouvindo a criança, ele não tem mais como atender esse grupo se também os direitos deles não forem cumpridos. Por isso o movimento de greve. Quero parabenizar mais uma vez ao Sintran pela atitude, pela organização e pelo fato de ter conseguido aglutinar um grande número de pessoas, mais uma vez, para reivindicar todos os seus direitos frente a este governo que mente, sim, ao trabalhador no município de São José. Devo voltar nas próximas sessões trazendo o assunto mais uma vez à tona. Amanhã estarei protocolando as 2 emendas, modificando os 2 projetos de lei que entraram nesta casa e peço a colaboração dos demais vereadores para assinarem comigo tal documento. Obrigado, boa noite. Com a palavra pelo tempo regimental, o vereador Sanderson Almecide de Jesus. Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, vereadora Sandra, vereadora Mary. Amanhã é um dia importante, né? Vamos estar nesta casa aqui para homenageá-las. Demais senhoras também, aqui deixo o meu abraço, os representantes dos sindicatos. Ouvi atentamente o vereador Adriano, professor, servidor efetivo desta casa, conhecedor das mazelas, das dificuldades, da história da cidade, e que presencia o dia a dia dessa angústia que passa o município mais uma vez. Um filme, vereadora Mary, que eu não gostaria de estar hoje assistindo, Casa Cheia, sejam todos bem-vindos novamente, mas que fosse para discutir outras ações, ações que fossem para promover a cidade, ações que fossem para reivindicar novos temas na construção de uma cidade melhor, e não, ao contrário, por força de demanda judicial, por força de imposição dita pela nossa prefeita da nossa cidade, por força de uma sistemática e de virtuosa situação, onde ao mesmo tempo que temos uma crise financeira no Brasil, no Estado e no município, temos ações do governo que, a meu ver, com todo respeito, não precisavam ser executadas. Hoje à tarde conversava com integrantes, senhores vereadores, vereador Adriano, do movimento, e observava e alertei para que eles não carreguem esse peso, esse fardo, vereador Geraldo, de que a imprensa, muitas vezes, com todo respeito, não quero aqui generalizar de maneira alguma, mas ela não dá ouvido a quem mais precisa. E a gente tem acompanhado que há uma inversão, vereadora Mary, uma inversão nessa lógica, aonde que não estão trabalhando por quê? Dizer que na cidade de São José a greve ela é ilegal é complicado. Pode não atender todos os requisitos, mas a gente sabe que não foi cumprido. Nós sabemos aqui que rasgaram o voto de todos os vereadores quando aprovada uma emenda nesta casa no exercício 2015, simplesmente ignoraram, tamanha cara de pau do governo, de novamente mandar um projeto para esta casa, ignorar o meu voto, o seu voto, o voto do vereador Michel, do vereador TT, de todos os vereadores, vereador Mauri.
Um voto que nós demos numa emenda que era um engodo, que era uma cláusula de barreira, que era uma situação que já está lá estabelecida, como disse o doutor Coloni, que já está lá na lei de responsabilidade fiscal, que não precisa com redundância aqui, que nós já sabemos que existe o limite prudencial, mas mesmo assim quiseram colocar lá, ó, nós vamos aprovar, fizemos a politicazinha, né, do governo, e daí, se tiver, nós já autorizamos, se não tiver, nós usamos aquele dispositivo que está no texto da lei. Foi exatamente isso que fizeram. Né? E para piorar, faz essa lambança. Não respeita esta casa, não respeita o poder legislativo, o voto dos vereadores. Agora está o projeto na casa, faltando documento, vai atrasar novamente, faltando informações. O presidente não pode dar encaminhamento porque não tem impacto financeiro, porque não tem outras informações. E, além disso, tem o tempo que tem que ser apresentado novamente as emendas. Vereador Adriano, contra com esse vereador. Votarei novamente, como eu fiz no exercício 2015, pela inclusão, né, ou pela retirada, se for o caso, desse dispositivo, que é essa cláusula de barreira, né, desse engodo que o governo coloca no texto da lei. E, para nossa tristeza, hoje nós estamos diante do sindicato receber, então, a notificação, né, colocando a greve como ilegal, mas queria aqui, ó, queria colocar e pedir aos servidores da cidade de São José, que levem aos pais, levem aos munícipes, que coloquem na balança. Eu vou lembrar 3, 4 assuntos. Na saúde, se entrar no portal de transparência, o vereador Maurício esse dia fez um requerimento, ou vai fazer, eu li alguma coisa, solicitando lá o que gastaram com diária. Né? Teve um evento, vereador Mauri, teve um evento em São José, na cultura, que eu não sou contra, eu acho que está de parabéns o secretário de Cultura, mas o momento tem que ser colocado. O que é prioridade? É o material humano? Essa é a prioridade de São José? E poderíamos elencar 10, 20 itens na nossa administração hoje, que está equivocada, se não está cuidando, né? Se diz que não pode porque não tem dinheiro, e por que faz o outro lado? Essa é a verdade. E os senhores têm que ir para a rua e levar para os pais, para a comunidade de São José, essa inversão. Porque senão vocês vão carregar um fardo que ainda são culpados da greve. Porque o que eu ouvi alguns comentaristas falando nos canais de grande repercussão é que não era momento. Mas pergunta para ele se ele não recebeu o salário, se ele não recebeu o aumento, eu duvido que ele vai trabalhar. Eu duvido que o repórter vai trabalhar. Né? Essa é a realidade. Então, tentaram, esses são os ouvidos, é a fala. Um pai me cobrou essa conta, vereador Cloni. Sanderson, e agora? Como é que ficam nossos filhos na creche? Como é que ficam na escola? Como é que fica o atendimento do posto de saúde? Já está meia boca. Imagina essa situação. Eles não vão voltar a trabalhar, os vereadores, vocês estão defendendo isso. Vocês vejam como é conflitante essa questão. Nós precisamos observar esse detalhe e não trazer isso para nós ou para o servidor, essa culpa. Porque não é uma culpa. Gestão, quem assume tem que assumir o ônus e o bônus. Tem que ter capacidade gerencial para fazer as duas coisas. Não pode só olhar por um lado só. E é o que nós estamos vendo hoje. Espero que a sociedade de São José, nós não temos a TV Câmara, mas espero que a sociedade de São José possa, de alguma maneira, nos ouvir, levar essa mensagem que vocês estão filmando aqui e possam refletir nesse ambiente que está vivendo São José. Nesse ambiente que a Guarda Municipal, vejo o Lima aqui, profissional, de carreira, né? Ali adesivado, firme e forte, em muitos momentos passou por dificuldades que a gente sabe, Lima, né? E que uma corporação que até hoje, nesses 3 anos e meio, falta muito, não fizeram nada pela Guarda Municipal, nada, nem o armamento, gente, que já foi comprado, que já está lá, pago o curso, e não tiveram a capacidade de gestão de armar a Guarda Municipal de São José. O uniforme, como disse o vereador Adriano, o vereador Cloni, o uniforme, gente, quem é que vai trabalhar com calça rasgada? Quem é que vai trabalhar com calça rasgada? Quem é que vai trabalhar com a mesma roupa todos os dias? Quem é que não troca de roupa todos os dias, gente? Vereadora Mary, hoje está lá o uniforme, me traz a nota da compra do uniforme, vereadora Mary, como líder do governo, para mim não fazer um requerimento. Talvez a senhora está me olhando, achando que eu estou mentindo aqui. É uma realidade, Isso é uma realidade dita pelos servidores da Guarda Municipal, que eles estão sem uniforme. É uma vergonha eu me eleger vereador e vir nesta casa dizer isso aqui.
muito momento, ia tirar o tempo, né, que eu tinha que estar reproduzindo, vereador Mauri, mas dizer essa verdade, que os guardas municipais de São José, eles não têm uniforme. Né? Queria convidar vocês para ir na sede da guarda, lá para ver como é que está a sede da guarda, nas viaturas, e aí por diante. Mas isso é o cenário do governo que falta gestão, vereadora Mary. Um governo que tem que botar, né, talvez, fazer uma reflexão e deixar pelo menos um legado para os servidores de São José. Né? A gente está de passagem, eu, você e todos os colegas vereadores, o governo também está de passagem, mas deixar alguma contribuição, fechar a porta na sexta-feira de manhã pela rádio, à tarde dizer que, olha, se parar o movimento de greve, atende na segunda-feira, atende logo em seguida, e no mesmo dia entrar com uma ação, acreditar em quem? Eu falei alguma mentira aqui na quarta-feira passada? Não, é um governo mentiroso, é um governo que faz e não fala. Não, senhor presidente, estou no meu tempo. Mas o palavreado, eu vou suspender a sessão. Não, senhor suspende, eu me responsabilizo pelo que eu falo, vereador. Aqui é uma casa... Não, senhor presidente, eu me responsabilizo pelo que eu falo. O senhor não precisa disso. O senhor pode acionar esse vereador. O senhor não precisa disso. O senhor pode pegar a ata, o senhor pode pegar a ata e acionar esse vereador. Eu vou suspender a sessão, o senhor não... Porque eu não posso falar, vereador. O senhor pode falar, agora o senhor não é mentira? Não, os termos o senhor tem que usar. Vereador. Não, é mentira, vereador. Vereador. Então o senhor me aciona... O senhor grava o Por vídeo favor, aqui, vereador. grava na ata que o senhor está querendo por favor, vereador Santos. Governo. Está suspensa a sessão por 5 minutos. Está reaberta a sessão. Quero dizer aos presentes de que eu não tenho preocupação com vaia. Pediria a vocês, até em respeito a vocês, isso aqui é uma casa que o vereador Cloni usou o mesmo palavreado, faltou com a verdade. O vereador Sanders sabe que ele é uma pessoa educada, com nível. E se vocês não se comportarem, eu não tenho problema nenhum em chamar a polícia, botar aqui dentro. Tranquilo, pode ficar tranquilo. Vereador Sanders, o senhor tem 51 segundos. Senhor presidente, eu fico estarrecido com essa situação e, de maneira alguma, isso quero aqui complicar a sua gestão com o presidente e este momento da sessão. É um momento difícil que vive a cidade, eu falei com o coração e repito e assumo o que eu falei. O senhor pode dar os encaminhamentos necessários, né? Mas longe de querer agredir qualquer colega vereador, a gente está no papel de se posicionar do ponto de vista de que essa é a nossa obrigação, né? A gente vive e a casa é isso aí. Eu mais uma vez reitero aqui, e no momento algum eu quero transferir essa responsabilidade para a mesa diretora, que sempre me respeitou, mas não gostaria que isso acontecesse com outros colegas, porque a gente vai ter outros embates, e o processo é esse, acabou meu tempo, mas ao senhor não me entenda como uma ofensa. Né? De maneira nenhuma, o senhor nem está dirigindo a palavra a mim, e o senhor sabe, eu acho que nós temos que primar, e dá para dizer o que quer dizer com os termos certos, tranquilo. Com a palavra por 7 minutos, o vereador Neri Amaral. Nem comecei a falar, já quero me vaiar. Não precisa. Bem, senhoras e senhores, presidente vereador, presidente Elvino, senhores vereadores, colegas que estão aqui na sessão de hoje, eu queria primeiro dirigir um abraço muito forte e desejar a maioria, não é absoluta, a maioria esmagadora aqui hoje é exatamente mulheres, e desejar a vocês a maioria esmagadora é mulher. Nós temos aí 1% de homem. Um feliz Dia das Mulheres para as senhoras e senhoritas. Lamentavelmente, para reconhecer o Dia da Mulher, teve que acontecer uma tragédia no mundo, mas isso é mesmo assim. E amanhã vai ter um dia, uma sessão especial em homenagem a algumas mulheres, a 13 mulheres, cada uma por um vereador, mulheres que já fizeram algum serviço para o nosso município, mulheres que estão
fazendo serviço pelo nosso município, mulheres que estão atentas ao nosso município. Então, é muito importante. E amanhã também as senhoras estão convidadas, se quiser aparecer, será um prazer para nós, não há problema nenhum, porque, de repente, algumas das senhoras também estão sendo homenageadas. Nós, como gestor público, como homens públicos, às vezes tem que ter prudência, tem que ter coragem para falar o que é verdade, tem que atender e respeitar as ideias de cada um cidadão. E nós já estamos aqui nessa luta há 4 mandatos. E sempre tivemos do lado do que é certo. O vereador, ele é o para-choque. Ele é que recebe o primeiro impacto. E nós estamos aqui. Uma coisa, senhores, podem ter certeza absoluta, que motivo temos nós em prejudicar os senhores. Agora, nós temos que dividir as ações. Existe o poder executivo e os funcionários públicos. E existe o poder legislativo. Nós estamos aqui para dar celeridade dos projetos, fazer o que é possível e ajudar no que precisar e que tiver ao nosso alcance e que for correto. Eu queria falar um pouquinho, e vocês deixam para me vaiar a hora que eu acabar de falar. No limite prudencial. O limite prudencial, só para esclarecer um pouco, antes, em 2015, eu chamei alguns membros do sindicato, e tinha 2 senhoras presentes, não sei se estão aqui, e falei para eles o seguinte: para nós ajudarmos e resolver essa situação, seria importante tirar as emendas. Por quê? Porque as emendas eram totalmente redundantes. As emendas não levam a nada. O que é emenda? Existe no Brasil 3 leis: a municipal, a estadual e a federal. O que vai acontecer se manter as emendas? Vai dar possibilidade, vai dar para o executivo entrar com a DIN ou com a ação e vai tocando e nunca vai resolver o problema de vocês. Não vai resolver. Porque não adianta ficar aqui a Câmara forçando a emenda e a prefeita querendo tirar a emenda. Isso é totalmente. As emendas, porque o limite prudencial, ele existe. Não existe nenhum gestor que seja consciente e tenha o bom senso de querer ultrapassar o limite prudencial, porque está aí uma série de situações, de processos que vai atrapalhar a vida pessoal, a vida do gestor. Então eu, se eu fosse prefeito, conversaria com os senhores, porque o projeto, ele atende. Então, para que a emenda? Se ela é redundante. Para quê? Então, o que é que precisa fazer? Os senhores ter o bom senso e conversar e resolver. Porque como é que vai resolver? É com o projeto. O projeto não atende aos senhores. Então, para que uma emenda que é totalmente redundante? Eu não vejo. E qual foi o dia aqui que eu vou ter contra o sindicato ou os funcionários? Qual foi o dia? E olha que eu já votei. Olha que eu já entendi. Certas coisas eu não concordo. Eu acho que a coisa tem que ser conversada. Não adianta nós vir aqui dar um discurso inflamado e citando mais a situação. Nós temos que resolver. E a gente só vai resolver isso aí. Veja bem, vamos resolver isso aí exatamente conversando. Nós não temos projeto hoje na casa que vai atender. Mas eu digo para os senhores o seguinte: bom senso, ele é bom. Então, veja bem, o que é para resolver, é para aprovar o projeto, para resolver uma situação que é um compromisso, não é nosso, é da prefeita, vamos aprovar. Agora as emendas, escuta o que eu vou dizer para os senhores, só vai atrapalhar. Infelizmente, sou obrigado a dizer isso. Outra coisa, qualquer movimento, desde que seja um movimento saudável, sem agredir ninguém, é um movimento legal.
Eu acho que o movimento tem que ser como vocês estão fazendo, respeitando os lados, todo mundo se respeitando, que ninguém vai ser contra vocês. Nós tivemos umas situações diferentes no passado, que já acabou. Nós estamos em outra realidade. Antigamente a coisa era diferente, mas ela vem progredindo a cada dia que passa. Então, eu só peço para vocês o seguinte: vamos resolver essa situação, vamos usar o bom senso, vamos conversar. O sindicato tem toda a abertura conosco. Qual foi o dia que ninguém atendeu o sindicato? E só que a gente não... Nós somos os vereadores, nós somos o poder, nós somos os parlamentares. Nós não temos o poder de resolver. Quem tem o poder é o executivo. Mas tenho certeza absoluta que o nosso partido, ou os nossos vereadores que estão aqui, têm toda a intenção em resolver essa situação o mais breve possível. Ninguém aqui tem mal intenção. A nossa intenção é que acabe essa greve rapidamente para que nós estamos com tantas mil crianças aí sem estudar. Tá ok? Muito obrigado. Decorrido o tempo do expediente, passamos à ordem do dia. Está em discussão o requerimento número 04/2016, de autoria do vereador Wallace, que eu queria colocar em deliberação do plenário, a dispensa da leitura, tendo em vista que nós já lemos umas 3 vezes e o vereador Adriano leu. Os senhores vereadores concordam com a dispensa da leitura, permaneçam como estão. Está aprovado. Está em discussão o requerimento 04/2016 do vereador Wallace Avanir de Souza. Com a palavra o vereador autor do requerimento, vereador Wallace. Senhor presidente, mesa diretora, vereadora, vereadores, munícipes que nos assistem aqui em plenário, servidores. Esse requerimento, sim, senhor presidente, até fui indagado por esse requerimento a ser discutido nessa casa e ter sido aprovado, só que as respostas não vieram condizente com aquilo que realmente a gente precisava saber, as informações. Até esse requerimento não é igual. Esse requerimento ele pede algumas informações referente ao final que foi dada à Casa de Caritas, ali no final que houve a intervenção, e depois as crianças foram tiradas da Casa de Caritas, porém sumiu vários móveis, várias pertences à instituição em si, porque a instituição já existe há 20 anos no município, não é de agora, não é dessa administração que está fazendo o que fez e o que fez com a instituição. Então, tem algumas informações aqui que a gente precisa esclarecer. Eu já falei nessa tribuna um tempo atrás, agora também, o dia que eu fui fazer a visita aonde as crianças foram, que foi ali para a igreja na Bela Vista ali. Falei do contraturno das crianças, que elas ficavam dentro da casa sem ter um contraturno. A secretária, na época, estava aqui na Casa da Assistência Social, a dona Norma, e, para minha surpresa, eu recebi um documento entregue nas minhas mãos, porém, sem uma assinatura, simplesmente informações. Dentro dessas informações, nada explica o que realmente aconteceu e o que vai acontecer com a Casa de Caritas. Foram 6 parágrafos, só o 6º. Todo o processo que ocorreu na casa é segredo de justiça. Mentira. Não ocorreu segredo de justiça, não era segredo de justiça, estava para todo mundo ver. Então, quando fala que é segredo de justiça, estão mentindo em falar isso porque todo mundo teve o acesso. Impossibilitando a Prefeitura de São José a repassar maiores informações. Olha, se o processo não é segredo de justiça, eu não sei por que a Prefeitura se omite em passar as informações. Então, esse requerimento complementa algumas informações. Na verdade, ele é síntese do outro, porém o outro não vem nenhum tipo de informação. Então, é só tampando a situação para que a população fique sem ter a resposta. Então eu peço o voto favorável de todos os vereadores para tentar esclarecer mais uma da Prefeitura de São José. Continua em discussão. A palavra ao vereador Nery Amaral.
Senhor vereador, senhores vereadores, uma coisa o senhor tem absoluta razão. Em várias vezes, talvez por falta de informação, foi colocado para Vossa Excelência que esse processo ele corria em segredo de justiça. E realmente o processo não está em segredo de justiça, como Vossa Excelência mesmo comentou aqui. O que acontece é que essas informações, isso tudo foi solicitado pelo promotor da Infância e Juventude, Dr. Poli. Inclusive, ele esteve aqui na casa, no mês de dezembro, quando eu presidi a casa, que o presidente estava no exercício de prefeito, e ele conversamos muito sobre esse processo. Então, foi dadas as informações que foram possíveis dar para Vossa Excelência, e tanto se falou aqui em transparência, em deixar todo o processo estar exatamente na internet, e esse já não é a primeira nem a segunda vez que vem esse requerimento, dessa forma como já foi prestado informações para Vossa Excelência. E que as informações que Vossa Excelência precisa, ou que todo mundo precisar, estão exatamente na transparência na internet, eu não vejo necessidade de aprovar esse projeto, esse requerimento. O motivo exatamente esse, já foi dado as informações que Vossa Excelência precisa, está tudo na transparência, e a transparência foi gasto um dinheirão para fazer a transparência, eu acho que é para a gente usar. Se não tivesse, já aproveito tantos requerimentos para Vossa Excelência, vereador Amauri, vereador Cloni, e não tem problema em aprovar quantos precisar para qualquer vereador. E eu vejo que nessa situação, claro, Vossa Excelência continua, vai para a deliberação, mas eu não vejo necessidade de aprovar esse requerimento. Por isso, eu peço que vote contra o requerimento, porque é um requerimento também que está todas as informações que Vossa Excelência precisa na internet. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os senhores vereadores que concordam com o requerimento, permaneçam como estão. Está rejeitado por 7 votos a 6. Palavra pela ordem do vereador Wallace. Questão de ordem, presidente. Eu quero agradecer ao voto favorável dos demais colegas e dizer para o vereador Neri que o portal da transparência da prefeitura não tem nada de transparência. Até saiu uma pesquisa no município, em 295 municípios, acho que o São José ficou em 290, em transparência na cidade de São José. Está em discussão ainda o requerimento número 11/2016 do vereador Sanderson, que solicita informações a respeito das providências que estão sendo tomadas pelo Poder Executivo da população para eliminar os focos e proliferação do mosquito Aedes aegypti. Eu consulto ao vereador Santos se posso deliberar a dispensa da leitura do requerimento. Está em deliberação. Os senhores vereadores concordam com a dispensa da leitura, permaneçam como estão. Está dispensada a leitura. Está em discussão. Com a palavra o vereador Santos, autor do requerimento. Senhor presidente, demais vereadores, nós estamos ouvindo hoje nas mídias internacionais, nacionais, aqui no nosso estado, em São José, a preocupação e a insegurança que tomou em relação à questão do mosquito e de suas doenças, e as incertezas, né, na medicina de ainda não encontrar soluções e tal e tal. E que o melhor remédio hoje é a ação do homem, né? Homem, mulher, enfim. O melhor remédio é a união da população de São José, enfim, com os órgãos instituídos. E hoje pela manhã, não sei se vocês, ao meio-dia, teve uma matéria que passou na RBS, onde falava que o aplicativo lançado pelo governo para ajudar o combate à Aedes aegypti está inutilizado. Ou seja, houve um investimento e os municípios ainda não se habilitaram nessa pequena ação, que seria a questão de nós termos
um dispositivo onde o cidadão faça a denúncia, vereadora Sandra, e por oportuno o governo, então, toma as devidas providências, doutor Geraldo. E tem o instrumento, né, e eu subo essa tribuna no sentido de fazer esse requerimento, porque entendo que a gente precisa dar um olhar para isso. Também entendo que não fazia necessário eu fazer o requerimento, acho que o requerimento, acharia que o governo, vereadora Mary, deveria já deixar essa casa ciente, porque é algo muito preocupante. Nós somos 13 vereadores, nós podemos passar isso para a população, com certeza todos vocês já foram indagados o que está sendo feito, se já houve alguém que foi, enfim, infectado, qual é o estado dessa pessoa, qual é a comunidade, onde é que está o maior problema, onde é que está o maior foco, onde é que está a maior a falta de limpeza, enfim, questões inúmeras, vereador Neri, que poderiam já ter chegado nesta casa. Quando há assuntos prioritários na cidade, como a questão do mosquito da dengue e suas outras doenças, e é um assunto mundial, eu entendo que já deveria ter chegado aqui essa informação, vereador Chico, para que a gente possa passar para o munícipe e possamos fazer uma corrente no sentido de levar informação e também se mobilizar no sentido de ajudar, vereador Maurim. Então, hoje nós estamos diante de um cenário que a casa não tem conhecimento do que está sendo feito, isso é uma verdade. A casa não conhece, os senhores vereadores não sabem qual é a situação hoje na cidade de São José em relação ao mosquito, em relação às prioridades, às ações que estão sendo tomadas, às campanhas. Nós não temos números, nós não temos dados, nós não temos informação nenhuma. E nós precisamos dessa informação. Gente, hoje é um estranho, amanhã um parente, pode ser nós, enfim, é a cidade, é a região que está aí com problemas sérios. Eu não vou aqui... inúmeras fotos que foram tiradas de pneus, de lixo. Eu sei que o pneu não cai do céu, como eu já sempre disse aqui. Isso aqui é colocado pelo homem. O governo muitas vezes faz a sua parte de limpeza, não vence, já passei por isso, sei como é que é essa situação. Queria até que tirasse essa foto bem detalhada do pneu aqui, porque essa minha fala também tem um contexto de conscientização, né? Eu quero deixar de lado crítica nesse momento, mas quero deixar aqui, vereadora Mary, uma reflexão que nós precisamos realmente se encampar, senhor presidente. Que esta casa possa usar a agência da casa também, encampar uma ação nesse sentido, a Câmara no sentido de, eu vi que já foi agora sancionado a lei do vereador Michel e minha sobre os coletores de lixo, enfim, lixo mais pesado, né? Esse lixo, pneu, geladeira, fogão, mas que essa casa pudesse fazer até um ato, vereador Neri, um ato de compromisso, de trazer a população, de divulgação, porque a cada dia que passa, gente, a coisa está complicando. A coisa está complicando. Ah, mas São José está fazendo a parte. Eu não sei, eu não posso dizer isso para vocês. Aliás, não posso dizer isso para o munícipe, porque eu não tenho essa informação, vereador Michel. E nós somos indagados. Então, nós precisamos saber exatamente quais são as frentes de trabalho que o governo está agindo, né? Aonde está agindo, aonde a Câmara pode ajudar, quais são os casos que tem em São José, o que já foi feito até agora, né? Quantas pessoas estão trabalhando nesse sentido, se já foi pedido ajuda para outros órgãos, como o Exército, como foi feito em Joinville, enfim, várias informações para que possamos entrar nesse encaminhamento. E, para nossa tristeza, já lhe concedo uma parte, aí o governo do Estado lança um aplicativo, e nesse aplicativo me parece que o município precisa aderir ao aplicativo e tem que ter essa informação. Me parece que faltou por parte do Estado, as cidades não estão tendo como funciona, né, o ensinamento, enfim, o curso, e o cidadão está lá apertando o aplicativo, fazendo a denúncia, mas você já mandou, ô Neri, tu que é um especialista em iPhone, essa tecnologia toda, já mandasse uma mensagem ali, e o cara não te respondeu, então fica bravo? Tu imagina alguém que está fazendo uma denúncia, e lá na outra ponta ele não tem o feedback, ele não tem a resposta, ele não tem a ação, ele passa por aquele lixo, por aquela ação, por aquela denúncia, 2, 3 semanas depois e nada aconteceu. Então,
não está funcionando, vou entregar para a vereadora Mary depois, para que ela possa levar no governo. Não é um aplicativo do governo, deixar claro, do município de São José. O Estado colocou à disposição, agora me parece que está faltando a comunicação, acho que por muito mais pela matéria por parte do Estado do que o município de São José. Quero observar isso aqui. Concedo uma parte ao vereador Geraldo. Obrigado pela parte, vereador Santos. Esse aplicativo foi desenvolvido pelo CIASC. Eu não sei. Foi, certeza, né? E ele é de âmbito estadual. Voto no seu requerimento, mas eu acho que a gente poderia ir um pouco adiante, do ponto de vista aí da nossa casa, estender um convite pelos responsáveis da Secretaria Municipal de Saúde para vir junto aos vereadores e à população para, de fato, trazerem dados, fazer explanação e utilizar nossas mídias sociais, né? Então, aproveitando, além do conteúdo do seu requerimento, aprofundarmos aí o que de fato foi feito e o que nós temos a sugerir. Então, como o senhor é autor da matéria, eu acho que pode partir do senhor o convite extensivo a todos os vereadores para que alguém da secretaria ou setor especializado compareça a essa casa para, no momento oportuno e breve, porque é essa época de maior incidência, que nos esclareça de maneira mais objetiva e concreta. Obrigado pela parte. Vereador Geraldo, de fato, tendo essas informações, nós já partimos de uma arrancada. O presidente, com essas informações, já pode encampar e vai delinear, porque ele vai ter o banco de informação, vai saber por onde encaminhar as frentes, e pode até, talvez, fazer, não uma audiência pública, que nós não vamos perder tempo, né, mais uma reunião, né, um convite, e acredito que os técnicos, e aqui eu quero observar também, estão firmes nessa lida. Não é fácil, gente, porque, vamos lá, o lixo não cai do céu, é descarte irregular de lixo por todo o canto de São José. O cidadão não pode ver uma esquina escura sem uma lâmpada, que não tenha uma casa naquela rua, ali ele já faz um depósito de lixo, e lixo é igual a uma festa, né? Precisa botar um e convidar que venham os demais todos, e fica a situação que nós estamos vendo. Nós precisamos se posicionar, a cidade de São José, né? A Câmara de Vereadores tem que se posicionar nesse sentido. Nós precisamos trazer a população. Quero deixar uma mensagem aqui para quem está nos assistindo. A gente espera do poder público tudo, mas o poder público não pode fazer tudo, né? Isso é o coletivo. É um caos, são mais de 250 mil pessoas, numa região de 1 milhão de pessoas, é a região que mais sofre, porque nós sabemos que aqui é o maior, por metro quadrado, em São José, quase 2.000 pessoas, se não chegar próximo disso, no estado. Só perdemos para Balneário Camboriú na temporada, na verdade, doutor Geraldo. Então é uma situação que vem observado, fizemos uma lei no ano passado, mas espero, e aí, presidente, aí entra o seu posicionamento, a sua ação, tanto a lei do vereador Michel, com este vereador, que foi a questão dos coletores, como também a lei deste vereador, no ano passado, que regra várias questões de multa, de ação, como também observar o que está fazendo São Paulo. Parece que já tem medida judicial, vereador Cloni. Na primeira tentativa, na segunda já entrar no terreno do cidadão e já tomar a frente para poder limpar. Enfim, tem um conjunto que nós podemos encampar em 3 horas de trabalho com todos os vereadores, e esse requerimento pode sim dar o norte para o trabalho, né? Pode sim conduzir o trabalho da mesa nesse sentido para a reunião, e também que a gente possa levar essa mensagem para a sociedade de São José. A Câmara, inclusive, pode fazer aí um trabalho de mídia na televisão, né? Esse é o papel, é preocupante. Vejo o senhor sempre gastando muito bem, de fato, naquilo que interessa para a cidade. Está aí mais uma ação que esta mesa podem encampar no sentido de divulgar, de conscientizar, de dizer para o cidadão de São José que ele tem que participar, gente. Tem que participar, não dá para nós lavar as mãos, olha, eu pago o meu imposto e agora eu estou fora, quem faz é o governo. Não está dando conta, e aí nós vamos ser mordidos todo mundo aí em São José, e estamos vendo o que está acontecendo, né? Continua em discussão. Com a palavra o vereador Neri. A prefeita Dilma disse que quem morde é a mosquita, né? Eu acho que é a mosquita. Bem, senhor presidente, senhores vereadores, vereador Sandro, sabe que pelo carinho e amizade que nós temos, mas eu não sou aquele expert em telefone e
uso só o tradicional e o normal, que eu acho que está bom demais, porque eu não tenho muito tempo, que eu tenho o dia todo muito trabalhoso, e o pessoal veja aí em cima do... Quem é que quer trabalhar comigo 3 dias? Eu pago toda a despesa. Está fechado. Bem, senhor presidente, eu quero parabenizar, que eu não sou muito de parabenizar, mas dizer ao vereador Sanders que muito feliz o seu requerimento. Muito feliz. Um requerimento que realmente, em função do momento, eu digo isso, vereador, porque eu senti na carne o que é ter uma pessoa com dengue. Tem um pai de uma funcionária minha, que ficou no hospital regional, uma semana no corredor. Vocês não peçam para nunca ter ninguém da família de vocês na situação daquele cidadão, tá? É lamentável. E aí, uma semana no corredor, numa maca, e depois descobriram que ele estava com dengue. Sabe o que acontece com a pessoa que está com dengue? A pessoa tem mais ou menos uns 70 quilos. Ele fica com o corpo de quem tem mais ou menos uns 140 quilos. É apavorante. Então, realmente, nós temos que... O seu requerimento é muito oportuno, é um requerimento que realmente precisamos aprovar, porque o senhor não sabe o risco que nós todos estamos correndo. Todos estamos correndo. Porque é até no vasinho de flor, onde tem um pouco de água armazenada, é tudo realmente, e às vezes um lugar que a gente nem imagina. E todo mundo acha que o mosquito gosta de água suja. Não é. É água limpa. É água limpa. Quanto mais limpa, mais perigoso é. Então eu vejo que é um negócio real, uma situação totalmente preocupante. Um momento, porque a saúde não tem preço. Agora vejo também que a colocação do vereador Geraldo é providencial. Nós temos aqui a Comissão de Saúde, chamar as pessoas responsáveis para que passe para a Câmara, para a gente ver realmente as providências que estão sendo tomadas. Eu, além de votar no seu requerimento favoravelmente, vereador Santos, eu peço a todos os vereadores também que votem favorável, porque é um requerimento que trará grandes benefícios para nós e para o nosso município, e principalmente para os nossos munícipes. Conto com o meu voto, que votarei e peço que todos os senhores vereadores votem favorável. Continua em discussão, com a palavra o vereador Adriano de Brito. Vereador Sanderson, quero parabenizá-lo pela iniciativa do requerimento, haja vista a urgência que se tem para discutir o tema e tentar solucionar os problemas. Mas também quero chamar a atenção, muitas vezes a gente fala que, não, olha, aqui não cabe críticas, ou a gente que se cuida porque o trabalho está sendo bem feito e tem que ter elogio. Mas muitas vezes também, se nós formos observar, a população faz a sua parte, mas o poder público poderia ir um pouquinho mais além e não vai. Eu vou dar um exemplo básico do que eu estou dizendo. Há cerca de 2 semanas atrás eu trouxe a essa tribuna o escândalo, a agressão que a Casan cometeu aí com o meio ambiente, quando abriu ali em Barreiros as comportas da estação de tratamento e despejou todos os dejetos na Bahia Norte, aqui em Barreiros, na região onde o senhor cresceu. No mesmo momento que a Casan vem trabalhar conosco a importância de se tratar o esgoto ou trabalhar a situação de saneamento básico, ela comete uma atrocidade dessa. Então, muitos governos, eles têm aquela coisa do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Nós temos uma equipe hoje da vigilância epidemiológica que não consegue dar conta do município do tamanho da nossa querida São José. Então, há uma necessidade de capacitar mais servidores, há uma necessidade de se abrir concurso público, de trazer mais agentes para as ruas, para que a gente possa bater de igual para igual contra o mosquito da dengue. Não adianta a gente falar
e não agir de acordo com aquela nossa fala. Quando o vereador Neri nos diz que um vasinho é perigoso, é de extremo perigo, mas se um vasinho com água parada é perigoso, imagina esse monumento enorme do Plínio aqui na frente, que é um grande monumento, onde tem água parada ali há vários dias, e ninguém faz a limpeza, e o poder público é o responsável por aquilo ali. A Fundação Municipal de Cultura é o responsável por aquele monumento, que é o nosso grande cartão postal do grande artista plástico Plínio Verani, mas que aquela água que ali está é sim um grande perigo para a sociedade, principalmente aqui os arredores do centro histórico. E no mesmo momento que eu cito aqui o Plínio Verani, o monumento do Plínio, se nós formos fazer um levantamento aí por todos os órgãos do governo, o que mais nós vamos encontrar é água parada, né? E que os secretários passam, observam o problema e nada fazem. Quero parabenizar as meninas da contação de história lá da educação, que criaram uma história alusiva ao mosquito. E elas estão passando pelas escolas, trabalhando exatamente com a criança, porque a criança é a maior reprodutora desse ensinamento e desse saber quando chega em casa com os pais, e são os verdadeiros fiscais. Mas eu vejo que no mesmo momento que temos grandes projetos como esses, em outros setores do município, eu não vejo uma ação com tanto empenho quanto. Repito, que a equipe da vigilância ela tem que ser melhor assistida, temos que fazer concurso para aumentar o número de fiscais na rua, porque senão se torna uma luta desleal. E o poder público tem sim que fazer mais ainda a sua parte, porque a população está fazendo. Sou favorável ao seu requerimento. Continua em discussão, com a palavra o vereador Amaury Valdemar da Silva. O que eu vi primeiro foi... Presidente, boa noite, vereadoras, vereadores, público presente, sindicato. A Câmara de São José parece aquele namoro de um mês, que tu casa, né? Casa rápido, fica 3 anos de lua de mel, depois te separa e tu odeia a mulher, né? A Câmara de São José parece isso. Mas nunca é tarde para amar, nunca é tarde para odiar, né? Nunca é tarde para odiar. Presidente, voltando ao assunto, né? Só foi um pequeno comentário. Que é, parabenizo o vereador Sanderson pelo requerimento, voto favorável. Na prefeitura, o Sanderson me olhou do jeito que eu cheguei até perder o foco. Tranquilo, Sanderson. Olha só, eu até não entendi, hoje, presidente, na Câmara, quem é o líder do governo, se é a vereadora Mary ou o vereador Neri, porque o Neri vem defender o governo. Eu pediria ao senhor que discutisse o requerimento, por favor. Olha, gente, se não fosse nossos agentes de saúde, sinceramente, esse caso em São José, da transmissão da dengue, seria muito maior, né? Parabenizo o servidor público nosso, né, que trabalha nessas áreas, que faz um trabalho incansável, que a gente vê todo dia nas ruas e nas casas visitando. A prefeitura, ela falha em vários sentidos. Quando a gente reclama que a população, porque joga lixo nas ruas, joga lixo em terrenos baldios, joga lixo em ruas sem saídas, em áreas que são pouco vigiadas e pouco tem atenção dos órgãos públicos, é porque já existe lei federal sobre o destino dos resíduos sólidos. E São José não consegue aplicar isso, Túlio Maciel. A Prefeitura de São José não consegue licenciar uma área para depósito de resíduos sólidos. Não tem, né, Sanderson? Sabe disso? A Prefeitura não consegue licenciar. A Prefeitura está insistindo ainda, a Prefeitura Municipal insiste ainda que ela tem que abrir uma concessão para a Engepasa e para a Proativa. Ela está insistindo nisso. Não, é bem diferente. A Prefeitura pode sim, pode até adquirir uma área, ou só licenciar, mas pode adquirir uma área, né, comprar uma usina de reciclagem de lixo, ou até fazer com que as empresas de papo entulho, de caçamba estacionária, que possam comprar essa usina e possam ter essa reciclagem. Se o povo está jogando nas estradas, tudo bem, uma parte da culpa é do povo, mas do povo, também é do órgão público que não tem uma área destinada. Puxa, estamos há 3 anos escondendo algo que está na nossa cara. Estão usando uma área em hipotecas, ali do campo de futebol, para jogar esses resíduos, onde tem uma pessoa cobrando R$30 por cada caçamba para pintulho, entendeu? Mas só que algumas pessoas podem colocar ali, não são todas, entendeu? E isso fez aumentar o valor das caçambas desse lixo recolhido.
Por quê? Porque está sendo recolhido uma pessoa de um terreno, jogando dentro de uma área pública, entendeu? Há muito tempo, esses 3 anos, camuflado, mas que, claro que todo mundo sabe, a gente denuncia, isso não acontece, e a prefeitura não consegue licenciar e nem ter uma área própria para isso, e nem ajudar, porque ela insiste numa concessão. Volte ao assunto, por favor, companheiro. Mas eu acho que o lixo jogado no meio do mato, pneu, plástico, O requerimento caixas... do vereador Santos é para que a prefeitura explique as providências que estão sendo tomadas. O senhor tomou outro rumo. Não, mas esse assunto também... Não, isso não tem problema de lixo jogado? Falaram sobre lixo aqui também, mostraram até foto. Esse lixo está jogado em terrenos públicos também. Temos. Por favor. Olha, para quem chamou a prefeita no ano passado de mentirosa, o microfone foi cortado, né? Não espero mais nada. Mas dizer que voto favorável, acredito que a prefeitura está fazendo apenas a obrigação, ela pode ir mais além, muito mais além, mas, claro, que eu acho que a participação de todo o órgão público, como falou o vereador, até a educação, né, a própria educação, a própria prefeitura, funcionário, Câmara, é importante nesse processo de conscientização e de fiscalização, porque na verdade, todos temos que fiscalizar. Nós temos que fiscalizar para o nosso próprio vizinho, né, e esse aplicativo que tem pode ajudar, mas a prefeitura tem algum mecanismo para dar resposta imediata a isso. Porque até buraco na rua com água parada, né, que tem bastante buracos nas ruas, também é um local. Né? Tu vai hoje na Roberto Leal, tem uma rua que hoje a drenagem está estourada, já há mais de 9 meses a prefeitura não recupera. Então a água que fica parada nesse local também não fica. E é uma questão de infraestrutura, para ver a secretaria de infraestrutura, mas também afeta. Vários fatores são pertinentes para isso. Então, eu acredito que o requerimento vem num bom momento. Eu acho que é importante que a gente vote favorável e espere uma resposta. Em cima da resposta que a prefeitura der, a gente fazer outros encaminhamentos, outras sugestões, para que a coisa não aconteça, de fato, em São José, né? Como já foi anunciado pela imprensa. É isso, presidente. Continua em discussão com a palavra o vereador Michel Schlemper. Senhor presidente, mesa diretora, munícipe que nos prestigia nessa noite, senhoras e senhores, companheiros vereadores, eu acho que é muito pertinente o requerimento do vereador Sanderson e, diante das falas todas aqui que a gente acompanhou, realmente faltam ações coordenadas dos mais diversos órgãos do governo para que possa ter realmente um enfrentamento dessa questão. Eu acho que essa casa recentemente tem aprovado algumas leis que vêm dar essa resposta, como o Destino Certo, que o autor é o vereador Santos e o vereador Lédio Coelho. A vereadora Mary Hang tem algumas leis também com relação aos terrenos baldios. Outros vereadores também têm proposições. Né, o nosso próprio Código de Obras, que está em tramitação nessa casa, no âmbito das multas, que devolve a fiscalização do município e restabelece o poder de polícia, poderia contribuir para que tivesse uma ação mais efetiva, para aquele cidadão que insiste e não faz sua parte, se infelizmente não coopera com a parte educacional, com a parte de educação ambiental, infelizmente terá que ser multado para que assim cumpra. Né? O ponto que o vereador Amaury colocou é um ponto realmente muito preocupante com relação aos papos entulhos. Se após o requerimento, vereador Santos, que eu não tenho dúvida que vai ser aprovado, tenho certeza, e fica a sugestão a Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Saúde, que convoque uma reunião na sua comissão com os órgãos responsáveis da saúde, que talvez o maior causador de foco de dengue no município são as pessoas que descartam lixo irregular dos mais diversos cantos do município de São José. E a grande maioria são os carroceiros, são as pessoas que trabalham com papintulho, que majoraram seus preços na alteração da lei passada, mas não possuem um local licenciado para dar o destino final, mas cobram caro do cidadão. Eu até fui interpelado na minha rede social, senhor presidente, pelo presidente do Conselho Comunitário da Procasa, onde ele alegou que ele não me viu na Procasa no mutirão contra a dengue. Primeiro que não fui nem convidado, não tem ainda bola de cristal, vereador Santos. Mas quem deveria estar lá não é o Conselho Comunitário, não é a comunidade. Tem que interpelar os órgãos da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, para que façam lá a verificação, até porque essas pessoas têm capacitação e são treinadas para isso. É até um perigo levar a comunidade para que ela queira, vereadora Amaury, resolver sozinho o problema. Né? Isso é até temeroso. Mas fica aqui, então, o meu voto favorável ao seu requerimento, fica aqui a sugestão. Como autor, junto com Vossa Excelência, da lei do Ecoponto, vamos encaminhar a Fundação do Meio Ambiente para ver, solicitando quando que vai iniciar o cumprimento da lei,
que há mais um instrumento que pode, vereador Geraldo, contribuir, lei essa que é de todos nós votamos favorável à lei, porque acho que nós temos agora é ampliar o destino certo, estabelecer o ecoponto, licenciar as áreas e criar mecanismos que possam auxiliar o Poder Executivo no cumprimento de sua missão. Senão nós vamos ter 500 fiscais da mesma área e não vamos ter êxito ainda. Sem só os fiscais não basta. Além dos fiscais, tem que ter condição de trabalho e tem que ter mecanismos administrativos para que o fiscal possa realmente exercer seu poder de polícia e aí ser respeitado no que compete às suas obrigações. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo a palavra, o vereador Wallace. Serei rápido, senhor presidente, até para sobrar tempo para falar das explicações pessoais, mas o assunto que o vereador Santos traz muito importante, até hoje saiu uma matéria no jornal Hora, de uma denúncia aqui na rua Padre Reus, na Ponta de Baixo, 2 piscinas que estão completamente abandonadas há tempo, isso aqui com mato e água parada, e foi denunciada aqui pela moradora Cida Silveira, que está apavorada, e o jornal Hora fez uma matéria, e aí me voltou à tona um assunto que eu fui muito cobrado na rede social, sobre uma situação de uma piscina também com água parada no bairro da Serraria. E até hoje estou sendo cobrado por isso, que eu não tomei algum tipo de atitude. No mesmo dia, eu tentei entrar em contato com a vigilância sanitária, para epidemiológica, e eu não sei se... porque eu tenho a minha posição de posição contra o governo, então estou pedindo para não me atender, eu acho que até por telefone, porque o que me deram a explicação foi que eu como vereador, eu não podia ligar direto para lá para fazer uma denúncia, eu tinha que ligar para a ouvidoria. Então eu como vereador eu tive que ligar para a ouvidoria, nada demais também, não teve problema, mas liguei para a ouvidoria, está aqui a reclamação na ouvidoria completa, do que eu fiz aqui, o número da ouvidoria, o número do meu atendimento foi o 102222, falando da piscina. Isso foi no dia 9/12/2015. Até hoje, estive lá hoje tirando as fotos, também a piscina está cheia, completamente cheia de cascas e folhas de árvore, e a água está parada desde essa época, e isso é porque tivemos que passar pela ouvidoria. Então, acho que tem que tomar uma atitude, mais uma desse governo, que demora tanto tempo para tentar resolver as coisas, nada mais justo que um requerimento, mas que venha a resposta correta. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Está ainda em discussão única a admissibilidade da emenda número 1 ao projeto de lei número 18/2016, de autoria da vereadora Sandra Pereira Alves Martins, que eu solicito ao vereador Adriano a gentileza de proceder à leitura da mesma. Emenda modificativa número 001, projeto de lei 018/2016. Emenda modificativa do projeto de lei ordinário 2018/2016, que dispõe sobre a instalação de telhados verdes nos locais e especifique da outras providências no município de São José. Está em discussão a admissibilidade. Emenda Por favor, vereador modificativa Adriano. número 001 ao projeto de lei número 018/2016. Emenda modificativa ao projeto de lei ordinário 18 de 2016, que dispõe sobre a instalação do telhado verde nos locais que especifique e dá outras providências do município de São José. Artigo 1º. O artigo 1º do projeto de lei 018/2016 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Os projetos de edificações novas de 6 ou mais pavimentos, submetido aos órgãos competentes para aprovação junto à Prefeitura, deverão prever a construção de telhado verde a partir da data da promulgação desta lei. Parágrafo único, redação original, Sala das Sessões, 2 de março de 2016. Sandra Pereira Alves Martins, vereadora do PSDB. Vereadora Amauri, o projeto original é de autoria da vereadora, e ela mesma fez uma emenda dando uma redação diferente ao artigo 1º do referido projeto.
Está em discussão a emenda. Com a palavra a vereadora Sandra, autora da emenda 001. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente aqui nesta noite de hoje. Então, só para explicar o motivo da emenda, o projeto entrou na semana retrasada nesta casa e tínhamos visto esse projeto, ele muda apenas o artigo. É que na hora da digitação acabou a assessoria se equivocando e colocando os projetos de edificações novas de 3 ou mais pavimentos submetidos no órgão competente para aprovação junto à prefeitura. Então, na hora, quando já estava aqui no plenário, que eu vi que não seriam 3 e sim 6, porque mesmo tendo em outros municípios de 3 ou mais pavimentos, eu, no meu entender, pode acabar prejudicando alguns munícipes. Então, a minha intenção é de 6 ou mais pavimentos. O vereador Michel disse que já contempla no Código de Obra, no plano diretor, alguma situação assim, mas, como eu não estava ciente de todo o plano diretor, nós já havíamos feito esse projeto, já uma relação de projetos já no ano passado, e estávamos protocolando por etapa. Então, o motivo da emenda no projeto é esse, mudando de 3 para 6 pavimentos, que foi erro de redação. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Amauri Valdemar da Silva. Presidente, eu sei que o senhor vai me pedir para ser específico na emenda da vereadora, mas, como é uma observação do vereador Michel, com relação ao Código de Obras, que já contempla, não é bem isso, porque, na verdade, o Código de Obras disciplina como seria um telhado verde, e havia uma disciplina. O Código de Obras também fala que esses telhados verdes teriam uma altura de 1,20 m, e a gente acabou fazendo uma emenda para reduzir para 30 centímetros, que 30 centímetros com terra seria o suficiente de já produzir um telhado verde, que vai ser apreciado a qualquer momento pela Câmara. Com relação a projetos, que eu já fui autor desse tipo de projetos, assim, que a gente obriga, na verdade não fui autor, desculpe, a gente discutiu um projeto do vereador Agostinho Pauli, né, que é assessor do vereador Santos Jesus, que ele fez obrigando construções de um certo tamanho, aproveitar a água da chuva, né, o reuso da água da chuva, foi o termo que ele utilizou naquela época. E eu acabei, apesar de trabalhar com sustentabilidade, mas até voltei contra, porque a gente acaba criando projetos, vereadora Sandra, obrigando, mas não dando nenhum incentivo em contrapartida, porque, na verdade, às vezes, para que a gente possa também fazer com que as pessoas, os empresários, os construtores, ou qualquer um na sua casa, possa também cuidar do meio ambiente, né, ter esse olhar melhor pela preservação, às vezes, grandes obras, de repente, poderia ter algum incentivo para utilizar esse tipo de telhado. Com relação à questão de 3 para 6, que só está alterando, está sendo menos restritiva do seu projeto. O seu projeto dizia que é a partir de 3, agora a partir de 6 pavimentos. Às vezes, outros critérios poderiam ser analisados, que às vezes o comprimento, a extensão e a metragem quadrada é mais importante do que pavimentos. Pavimentos pode ter uma cobertura bem menor do que uma área de 3, que tem uma participação bem maior do que de 6. Então, isso é relativo, na verdade, o resultado positivo do seu projeto. Então, voto favorável à sua, que é a admissibilidade da sua emenda, mas devo depois questioná-la logo em seguida no projeto, com essa alteração que vai ter. Mas admito agora para a gente, voto favorável na admissão, para depois a gente discutir num todo um projeto e comparar, de repente, com o Código de Obras, se isso pode contribuir ou não. Mas só em levantar o assunto, vereadora Sandra, já é importante. É bem legal isso. Qualquer área, na parte de sustentabilidade, é interessante para a cidade. Principalmente São José, né, que cresceu de uma forma desordenada e necessita desse tipo de projeto. O vereador Michel, sua parte, eu concedo, claro. Obrigado pela parte, vereador. Só para contribuir com a sua fala, como o senhor bem colocou, o Código de Obras ele vai disciplinar e o plano diretor vai dar o regramento.
no novo plano ele está no capítulo lá dos incentivos urbanísticos, onde não é uma obrigatoriedade, mas o empreendedor que às vezes tem alguma dificuldade do preenchimento dos 10% da área verde que estabelece a lei, ou que queira um benefício urbanístico a mais para fechamento de taxa, ele poderia adotar o telhado verde, porque realmente tornando, com base em leis, simplesmente obrigatório, causaria uma série de problemas, a questão da teto solar, reluz de água, então não caberia tudo no mesmo projeto. Né? Então ficaria nos itens das questões urbanísticas, do incentivo urbanístico do projeto. Mas é uma ideia que eu votaria favorável também, importante, e lá na frente, quando vir um novo plano, a gente pode voltar a discutir isso junto. Perfeito, perfeito. Substitui o 10% de obrigatoriedade para a área de filtração, que os terrenos têm que ter, não pode construir o terreno inteiro, esse 10% que tem obrigatório de fazer, executar no terreno, poderia ser substituído pelo telhado verde. Claro que tem outra questão ambiental em relação à luz solar. Mas, volto a dizer, é bom também os incentivos, como vários outros municípios que trocou um desconto no IPTU para plantar uma árvore, né? Deu desconto no IPTU para aumentar essa área de infiltração, deu desconto no IPTU para reaproveitar a água da chuva. É um incentivo que às vezes o município pode dar e o resultado positivo é bem maior do que apenas obrigar e ser uma coisa legal que às vezes na obrigação o povo faz, se fizer, faz de qualquer jeito, faz até às vezes para poder só cumprir o que a legislação falou e na prática ele não vai querer continuar, entendeu? Faz o telhado, depois vai retirar porque foi só uma obrigação. E não a conscientização mesmo que tem que ter com o incentivo. E quando mexe no bolso, a população se sente bem mais satisfeita com o resultado. Mas continuo com o meu posicionamento favorável. É isso, presidente. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado a admissibilidade da emenda da vereadora Sandra. Não havendo mais matérias a ser deliberada na ordem do dia, passamos a explicações pessoais. Consulto o senhor vice-presidente se há vereadores inscritos para explicações pessoais. Sim, senhor presidente, vereador Cloni Capistrano e vereador Adriano de Brito. Com a palavra, pelo tempo regimental, o vereador Cloni Capistrano. Cumprimentar o senhor presidente desta Casa Legislativa, cumprimentar os membros da mesa, cumprimentar os senhores vereadores, os munícipes que nos assistem na noite de hoje, aqueles que nos acompanham a posteriori nas redes sociais. Eu gostaria de abordar dois assuntos de extrema relevância para o nosso município em São José. O primeiro, senhor Améry, é sobre a questão da greve que assola nosso município nos últimos dias. Quero esclarecer e deixar claro aqui para os senhores vereadores e para a população e para a imprensa que o desembargador, o município de São José, entrou com uma ação junto ao Tribunal de Justiça. Eu não posso dizer para vocês nesse primeiro momento, senhores vereadores, qual é o teor da exordial, isto é, da petição do pedido do município. Mas eu posso dizer para vocês qual foi a decisão. E a decisão foi emitida pelo desembargador, Dr. Borba, e em nenhum momento da decisão houve decisão do desembargador no sentido de declarar ilegal a greve. O desembargador não declarou ilegal a greve. Mas eu não posso afirmar se o município pediu isso em sua exordial, que eu não tive acesso. Estou tendo informações que pediu. Mas o desembargador, ele fez constar o que determina a lei. Manter os serviços essenciais, que já está na legislação. Ele apenas determinou que se cumprisse a legislação, qual seja saúde, segurança e educação, que são os 30% lá que os servidores têm que manter os serviços essenciais,
que está correto, e eu sou favorável também, porque a cidade não pode parar 100%. Ainda também na decisão, ele pede para que os servidores não impeçam a movimentação de entrada e saída de pessoas dos órgãos públicos. Eu acredito que isso nunca ocorreu. E também pede que não haja barulho que atrapalhe as atividades. O que eu vi recentemente nas redes sociais foi um cordão da Polícia Militar impedindo e questionando o que as pessoas iam fazer dentro dos recintos, principalmente no centro administrativo. Enquanto isso não é uma crítica, mas depois eu vou falar de segurança no segundo momento do meu pronunciamento. Eu também não entendo, vereador Neri, o senhor que é um vereador experiente nesta casa, de 4 mandatos consecutivos, um vereador maduro, vereador que conhece o regimento da casa, vereador que tem orgulho de ser vereador e reconhecido pela população de São José, que lhe reconduziu 4 vezes ao parlamento. Eu não consigo entender qual é o sentimento desse governo com relação ao projeto que fala da questão da lei de responsabilidade fiscal, incorpora no projeto. Mas pior ainda, senhores vereadores, é o governo, e muitas vezes eu relatei isso na tribuna, e eu posso dizer, eu não quero afirmar, mas eu quero fazer um questionamento, Amaury. Será que não foi proposital não mandar o impacto financeiro nem o ordenamento primário para atrasar ainda mais o processo do nosso município com relação a acabarmos com a greve? Será, senhor presidente? Será, o senhor Orvino? E eu questiono a líder de governo. Será que lá não tem ninguém capaz, suficiente, inteligente, ou no mínimo de percepção, de saber que um projeto que tem impacto financeiro tem que vir com impacto financeiro e ordenamento primário, senhora líder de governo? Quero que a senhora me responda na próxima sessão se tem alguém capaz lá de fazer isso. Agora, por uma questão de legalidade, senhora líder de governo, o vereador Adriano, presidente da Comissão de Justiça, vai ter que oficiar o município. E espero que essa resposta venha logo e breve, para que a gente não arraste mais esse problema. Porque daqui a pouco, senhor Neri Amaral, nós vamos entrar no calendário eleitoral e não pode ter benefício a servidor público em ano eleitoral. E nós temos que se ater a essa gravidade. O que pode ter em ano eleitoral, naquele período estabelecido pela legislação eleitoral, é reposição da inflação. E não é o caso em alguns projetos encaminhados para esta casa. Que a senhora prefeita agilize. E quero dizer para a senhora que realmente nos entristece muito. Qual é a manobra que o governo quer com essa colocação no item que nós já reprovamos no ano passado, vereador Sanderson? Se está lá escrito na lei de responsabilidade fiscal. Agora, o que dá para entender é que, se chegar no limite prudencial, nós não vamos pagar, porque nós não queremos exonerar os cargos comissionados. É isso que representa essa situação do governo. Quero dizer, e nós vamos defender isso posteriormente, porque nós vamos reduzir o número de cargos comissionados desse município. Vamos reduzir, sim. Nós vamos trabalhar com os números próximos do senador Dário Berger, que teve uma das melhores gestões e incontestável no nosso município. E na época ele tinha 280 cargos comissionados. E a cidade funcionava. Nós vamos investir, é onde tem que ser investido. Educação, saúde e atendimento à população. E a segurança também não pode ficar para trás. Esse é o encaminhamento, senhores vereadores. Mas, senhor Neri, eu queria dizer para o senhor, que defende tanto o governo aqui, e para a líder de governo, e aproveitando a presença aqui do capitão Lima, que é da Guarda Municipal, quero dizer para os senhores hoje
uma notícia muito triste. Muito triste. Só um pouquinho, vereador, já lhe dou. Eu quero dizer que nós tivemos mais um acontecimento negativo na cidade de hoje. E como o vereador Santos fala, a gente gostaria aqui de estar trazendo medidas propositivas, discutindo assuntos de relevância para a cidade. E aí a gente fica sempre batendo na mesma coisa, é a terceira vez, é a terceira greve. Não abre discurso, não abre diálogo. O vereador Neri diz que tem que conversar, mas a prefeita não recebe. A líder de governo ainda não veio nessa tribuna dizer que vamos fazer uma comissão, vamos conversar com a prefeita, vamos fazer um pré-diálogo. Eu estou à disposição, senhores. Estou à disposição para conversar. Falta de diálogo, vereador Neri, por nossa parte, não é. É isso que tem que ficar registrado. Quero dizer, muito entristecidamente, na noite de hoje. E eu me emociono com essas coisas. Um empresário da nossa cidade, que gera emprego, gera renda. 42 anos, vereador. 42 anos, pô. Foi assassinado na tarde de hoje, segunda-feira, durante a tentativa de assalto na loja Stop Ciclos, na rua Cruz de Souza. Foi lá na zona mais delicada, Zanelato? Não, foi no coração da cidade, em Campinas. E não foi de noite, 23 horas, foi 15 horas da tarde. Enquanto isso, se discute se dá ou não o armamento para a nossa guarda. E eu gostaria que o doutor Geraldo estivesse aqui, mas ele vai poder ler nos anais. Nós temos que dar segurança para a nossa população. Eu sei que não é a função inicial da guarda, mas se a guarda está no patrimônio público, que é a praça, se ela está rondando na cidade, o cidadão, e armada, o cidadão de mal vai pensar duas vezes. Quero dizer também que esse pai de família, senhor Orvino, deixou uma família, 2 filhos menores, uma esposa, um comércio que ele tocava. Olha, de refletir, nós temos uma prefeita que é do mesmo partido do governador, e o governador é uma pessoa sensível. Lá em Criciúma mataram uma médica, fizeram uma operação em Criciúma, fizeram uma limpa. Falta um pouco de força de vontade, bata na porta do secretário César Gruba e vou pedir que o senhor oficie, senhor presidente, como membro dessa casa. E não é demonstração de inferioridade se nós chamarmos a Força Nacional para São José. Que chame a Força Nacional, vamos pedir para o governo do estado chamar e aportá-los aqui para nós fazer com que a lei seja cumprida. Não é possível que a gente ainda tenha que dar notícias como essa e se emocionar aqui no parlamento. Uma guarda que não tem um uniforme e que 3 anos que as armas estão compradas e não houve uma definição, a gente pode esperar mais o que de um governo desse? Fica aqui o registro e quero dizer que estou aberto ao diálogo. Clone. Com a palavra, pelo tempo de 2 minutos, o vereador Adriano de Brito. Dois minutos não é o tempo suficiente que eu tenho para o que eu tenho a dizer, mas é o suficiente para falar uma coisa. Atrelar os projetos a limite prudencial é dar com uma mão e tirar com a outra. Atrelar projeto a limite prudencial é burlar toda a sequência lógica que a Constituição nos impõe para sair do limite prudencial, que é exonerar cargo comissionado, que é cortar função gratificada, que é cortar hora extra, e aí tem mais algumas questões, e depois atingir o servidor efetivo. E aí, esse governo vem mais uma vez com a história de que não, cumprir com o prometido, nos dando com uma mão e nos tirando com a outra. Eu vou por aquele relógio que lá eu tenho 1:22, ali eu só tenho 1 minuto. Lá eu tenho mais 20 segundos, vereador Neri. Então, as emendas serão protocoladas amanhã, ou no mais tardar na quarta-feira. Vou fazer mais ou menos mais uma vez o convite a todos os vereadores para que assinem juntos, para que a gente possa fortalecer essa solicitação ao Executivo. O vereador Wallace pediu uma parte. Serei rápido, vereador, até porque você só tem 1 minuto, mas como um vereador falou na tribuna hoje, que é uma questão de consciência e bom senso, o caso do limite prudencial,
Peço para ele olhar hoje na página do Diário Oficial 7/3 a nomeação de um servidor CCM 6 para supervisor de fiscalização de serviços públicos. Servidor esse, qual falou o seu antecessor, que tem um projeto novo para a cidade, porém é do mesmo partido. E depois lá embaixo mais uns 2 cargos, mudando de CCM1 para CCM2 e pegando o CCM1 para outra pessoa. Isso é bom senso. Não pagar o servidor, mas botar cargo comissionado. No mesmo momento que eles dizem que exonera para sair do limite prudencial, contrata na calada da noite mais um grupo para a prefeitura. Então, não tem outra saída que não seja continuarmos na luta para desatrelar o limite prudencial do aumento da regência de classe, da incorporação da regência de classe, da especialização aí para os professores. Obrigado, boa noite. Decorrido o tempo regimental da sessão, eu gostaria de, antes de encerrar, convocar a sessão, relembrar a convocação da sessão de amanhã, em homenagem ao Dia da Mulher, às 19 horas, onde será entregue a medalha Albertina Crume Maciel, e desejar um feliz Dia das Mulheres a todas que estão presentes e as de casa. Muito obrigado.